Olá a todos, queria atualizá-los sobre um dos dias mais tristes da história de Israel, esse dia 20 de fevereiro de 2025, em que 4 reféns israelenses que foram sequestrados vivos de Israel no dia 7 de outubro de 2023 foram retornados a Israel em caixões, mortos, né? Os 4 são de várias idades e é muito emocionante, todos civis inocentes. Os principais que a gente lembra, né? Há 500 dias, pensa neles, são os 2 ruivinhos, né? Os irmãos Ariel, de 4 anos na época, e Kfir Bibas, de 9 meses na época, foram sequestrados junto com a mãe deles, a Shiri Bibas, de 32 anos. A gente não esquece a imagem da Shiri sendo sequestrada às 6h30 da manhã, de pijama, desesperada, abrindo a boca num grito, um grito mudo, né? Porque não saía som da boca dela, ela desesperada, segurando os 2 filhos no colo, os 2 filhos ruivinhos, você conseguia ver só a cabeça ruivinha dos filhos, e ela sendo sequestrada naquele momento e levada para a faixa de Gaza. Foi a última vez, então, que nós soubemos dela e dos filhos, porque eles morreram no cativeiro e foram devolvidos agora. Provavelmente já estão mortos há bastante tempo, talvez mais de um ano. E o 4º corpo que foi entregue foi o de Oded Lifshitz, um israelense de 83 anos, um dos fundadores do Kibbutz Nir Oz, um jornalista, pacifista, pianista, que costumava levar palestinos para hospitais e era atuante e militante na coexistência entre judeus e árabes, entre palestinos e israelenses. Ele também foi assassinado. Agora se sabe que foi pela Jihad Islâmica Palestina, um grupo radical, um grupo terrorista palestino que atua, que é meio rival do Hamas, mas nesse caso de sequestrar e matar israelenses, eles colaboram. Também terroristas da Jihad Islâmica entraram em Israel naquele 7 de outubro e levaram israelenses. No caso, o Oded Lifshitz estava no cativeiro da Jihad Islâmica, mas provavelmente ele ficou muito pouco tempo antes de morrer, porque ele tinha muitos problemas de saúde. Ele foi ferido na mão no dia que o sequestraram. No dia que sequestraram, ele inclusive desmaiou várias vezes. Então, segundo evidências e testemunhas, ele ficou só um mês, mais ou menos, vivo, ainda no cativeiro, e depois sumiu e nunca mais foi visto. Provavelmente deve ter morrido naquele momento. Então, esses 4 reféns foram levados com vida e devolvidos em caixões. E o pior e mais cruel é que eles não foram devolvidos de graça, né? Eles foram comercializados pelo Hamas. Em troca deles, libertação de presos palestinos julgados e condenados por terrorismo, por envolvimento em terrorismo. Quer dizer, então não é nem uma devolução humanitária de corpos, né? É uma comercialização de corpos de reféns inocentes, bebês e crianças e idosos e mulheres, né? Em troca de, enfim, de um preço aí alto que Israel está pagando. E o dia, na verdade, começou com esse cinismo do Hamas fazendo mais uma cerimônia dessas teatrais de entrega de reféns israelenses para Cruz Vermelha, que corrobora e participa desses teatros, né, na faixa de Gaza. Até um último momento, as famílias Bibas ainda tinham esperança de que, em vez de caixões, eles vissem as crianças e a Shiri viva, mas, obviamente, o que eles viram foram caixões sendo entregues para a Cruz Vermelha. Novamente, nesse teatro do absurdo e violento que o Hamas faz quando entrega reféns, nesse caso mortos, com cartazes e pinturas numa espécie de teatrinho lá que eles montam toda vez que eles devolvem os reféns, com desenhos que fariam Joseph Goebbels, o marqueteiro do Partido Nazista, ficar orgulhoso, desenhos antissemitas e frases escritas absolutamente antissemitas, que, novamente, eu acho que Hitler ficaria muito feliz de utilizar essas frases e esses desenhos em seus comícios na década de 30 do século passado. Então, depois disso, que os israelenses ainda têm que ver esse teatro absurdo para a devolução que deveria ser, dá o caixão aí, morreu, né? Não, eles fazem um teatrinho, é muito dolorido para os israelenses essa coisa toda. E aí, finalmente, os caixões foram passados para o exército israelense. Houve uma espécie de cerimônia em que soldados que receberam os caixões e o rabino geral de Israel também prestaram a continência para os 4 caixões, e eles foram colocados em pequenas vans brancas, e foram levados, então, o corpos num comboio de vans brancas, de carros brancos, foram levados de volta para o território israelense.
e por 1 hora e meia esse comboio passou por quase todo o sul de Israel até chegar no Instituto Nacional de Medicina em Abu Kabir, que fica mais perto do centro de Israel. Nessa 1 hora e meia de viagem, milhares de israelenses, mesmo debaixo de chuva, saíram às ruas com bandeiras de Israel para saudar, para ver, para chorar. Muita gente chorando para ver o comboio passar. Pensa no Brasil, a morte do Ayrton Senna, uma coisa parecida. Enquanto isso, o país inteiro dolorido, o país inteiro doído, nas televisões e rádios, os jornalistas chorando, sem conseguir segurar as lágrimas. Foi um dia que os israelenses gostariam que não tivesse acontecido, mas que aconteceu, infelizmente. Agora, no sábado, sábado, dia 22 de fevereiro, haverá a libertação de 6 reféns vivos dessa vida. Estão todos na expectativa de ver esses 6 reféns vivos no sábado. Depois da devolução desses 6 vivos, não se sabe como é que vai, se vai haver uma continuidade desse acordo de troca de reféns israelenses por presos palestinos, julgados e condenados por terrorismo. A gente não sabe como é que vai ser essa nova fase, né? Depois que esses reféns da primeira fase, 33 reféns da primeira fase, inclusive mortos, estão sendo devolvidos. Então, a gente está na expectativa agora para a continuidade desse acordo de devolução dos reféns. O que vai acontecer? Será que Israel vai decidir que é preciso voltar a guerrear em Gaza porque o Hamas continua no poder, está no poder e fica ameaçando Israel de fazer um novo 7 de outubro muito em breve, ou se Israel vai decidir, o governo israelense vai decidir ir até o fim nesse acordo de devolução dos reféns e libertar todos os reféns, mesmo pagando um preço altíssimo e deixando, no final das contas, o Hamas no poder na faixa de Gaza. Então, a gente vai continuar a acompanhar aqui pelo IB tudo o que está acontecendo nesse dia triste de hoje e esperemos que não haja dias como esse adiante, mas sabemos que, infelizmente, haverá dias tristes, outros dias tristes como esse. Tchau.